Está começando mais um microfone aberto da Sede Studio. Aqui cada voz tem espaço, cada ideia merece ser ouvida e cada história importa. No comando a equipe da Sede Studio. Então prepare-se, ajuste seu fone de ouvido e embarque em mais um microfone aberto da Sede Studio. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um microfone aberto da Sede Studio. Aliás, a Sede Studio fica à Rua Independência 800, loja 2. Não esqueçam de olhar o nosso canal, inscreva-se no canal. A Sede Studio está lá com todos os episódios do microfone aberto, então acesse o YouTube. O nosso e-mail é sedepassofundo@gmail.com e no Instagram, @complexosede. Lembrando a todos que, devido aos meus convidados, a Sede Studio fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Brasil. Ok? Muito bem. Hoje, eu não sei se eu começo pelo lado sério, eu não sei se eu começo, mas hoje é um microfone aberto muito estranho. É muito louco esse microfone aberto, porque é um monte de mistura de emoções, de gratidão, né? Eu tenho muita gratidão por essa pessoa. Essa pessoa é muito, mas muito meu amigo. É um cara assim que, se você abrir meu peito e for analisar o meu coração, você vai ver a foto dele. Hoje no microfone aberto recebo o Dr. Paulo Sérgio Crucius, certo? Então, hoje vai ser um papo, cara, eu não sei que papo vai ser, porque assim, eu tô me aguentando, mas eu prometo para vocês que eu vou me comportar. Me permites que não lhe chame de doutor? Mas se tu me chamar de doutor, pela mesma porta que eu entrei, eu saio. Lógico. Nós temos uma relação muito mais do que amizade, né, Neno? Verdade. Tu já definiu. É uma relação que vem de muitos anos, né? Principalmente familiar. Familiar. Das famílias, né? Das não famílias. É da família, é das famílias. E não só são dos pais, né? Sim. Isso vem da dona Delma, tua avó, certo, que era extremamente amiga da minha mãe. Começa Maria por aí, Fiá. né? Começa por aí a brincadeira. Começa por aí. Isso traz emoção, né? Traz, E eu te digo que quando... Bom, você estava na minha frente quando fiz a abertura, né? Mas não foi com esse intuito, e também foi com esse intuito que te trouxe aqui. Então, eu vou né, passar um pouquinho e depois te prometo que eu não. Eu só quero te dizer, assim, que eu tenho muita gratidão por você. Eu tenho muito respeito por você. Eu vejo você como um porto seguro. Você foi um cara que, apesar de ter sido muito áspero comigo, você foi muito verdadeiro, né? E eu não me machucava, porque um dia você me disse que jamais me esconderia alguma coisa. E aquilo me marcou muito, porque você chegava e me dava nos dedos. Você não queria saber a minha reação. Mas isso tem um motivo. É exatamente a relação que a gente tinha que lhe permitia dar uma ralhada de pai comigo. E eu sou muito grato por isso. Tá bom? Mas toda a ralhada sempre teve carinho. Com certeza. E esse carinho com certeza se transformou realmente em respeito, gratidão, amor. Te amo, né? E eu vou te contar uma história. Eu trouxe aqui para conversar contigo e eu estou contando história. Parece que eu estou no psiquiatra, né? Mas você um dia me disse uma coisa que me marcou muito. Nós estávamos no clube comercial e não sei o que a gente se encontrou lá, e você disse que eu era um vitorioso, né? Com a minha história de juventude, com aquilo que fiz, né? E quero te dizer que eu sou muito grato a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de eu ir lá no fundo do poço e me deu a capacidade de sair de lá. E aquilo me marcou muito, 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 muito. Você me empurrou, porque a sociedade é um pouco ingrata, ela rotula as pessoas, né?
Rotula e carimba, né? E quando você me disse isso, eu acatei o que você me disse, né? Quer dizer, eu sou um vitorioso e sou tão vitorioso que eu consegui trazer ele aqui no microfone aberto para nós conversar. O microfone aberto tem uma característica, Cruz, muito interessante. A gente começa dando marcha ré, certo? E a minha pergunta é o seguinte, da onde veio o Crucius? Nativo da onde? Pessoal, eu... É tu, eu não quero saber dos pessoal, outros. Bom, eu nasci, por incrível que pareça, e gosto muito de dizer que eu sou do Marau. Tu é do Marau. Sou do Marau, né? Porque é a expressão que o povo de Marau diz. Não, eu sou do Marau. Do Marau. E eu nasci no Marau. No Marau e do Marau. Então agora não entendi. Me explica essa história. que assim, foi o Elpidio Fialho, que foi médico no Marau, e tio da minha mãe. Sim. E um dos meus irmãos mais velho, que faleceu durante o parto, teve problemas aqui. Então, quando a mãe estava me esperando, ela foi para Marau para ter o parto lá. Então, eu nasci e fui registrado no Marau. Sim. Até tem uma curiosidade aí, que uns anos depois, eu acho que eu estava já na faculdade e precisei de uma certidão de nascimento. E o meu pai foi atrás da certidão de nascimento aqui, mexeu, não acharam a certidão de nascimento aqui. Sim. Aí o antigo, acho que era o antigo tabelião, coisa que trabalhava no fórum, Ramiro, me lembro do nome que era Ramiro. Mas Ervino, esse teu filho não nasceu no Marau? Puta vida, nasceu lá! Aí foram achar a certidão lá. Mas a tua família morava aqui? Morava aqui. Era daqui? Morava aqui. Então tu é emprestado. Sou emprestado. Vamos lá. Né? A tua, digamos assim, a tua árvore, a raiz, ela estava em Passo Fundo. Estava em Passo Fundo. Mas eu não te aceito. Tu é do Marau, do tá? Marau. Fica frio. Mas tenho orgulho também de ser do Marau. Eu acho eu acho que é uma qualidade. O Darcy uma vez veio aqui fazer um microfone aberto comigo. E eu perguntei para ele a mesma coisa. E ele disse que era de São Luís Gonzaga. Ele é de lá. Eu digo, mentira, eu fui numa festa que te deram um título lá importante, diz que tu é passo-fundense. Não, aquilo é um título, porque eu não vou trair minhas raízes. E ficou bravo comigo. A sorte que as câmeras estavam ligadas, entendeu? É próprio do Darcio, né? Tá bom, mas ele é um querido também. Ele é um dos que eu boto na tua prateleira, viu? É um cara também. Mas não vamos falar dele, eu quero saber o seguinte. Tá, e daí? Daí veio para Passo Fundo, estudou no Protásio Alves. Protásio Alves. Puta merda, eu não sabia. Eu não estudei você, tá? Que fique bem claro. Mas foi no Protásio Alves. É que nesse livro que eu te dei, conta a história que em uma determinada época, e não faz muito tempo, o Protásio Alves era a grande escola, né? Era a grande escola, era o Protásio Alves. E depois, quando eu terminei, acho que era aqui, era o ginásio. Eu terminei o ginásio no Protásio Alves, é que o Protásio Alves, digamos assim, a população do Protásio Alves se mudou para o hoje Nicolau Araújo Vergueiro. O Nave, Escola Estadual Nicolau Araújo Vergueiro. Que o Protásio tinha duas, né? Sim. O Protásio Alves e a Escola Normal Oswaldo Cruz. Sim. Né? Sim. Então, essa era a divisão. E ali no Protásio tem uma história... Conta! Não comigo, mas foi com um amigo meu, não. Essa já me aplicaram aqui no microfone aberto. Isso aí foi com o meu irmão mais velho, o André, que já faleceu. E a professora Delma era a professora dele. Sim, coitadinho. Coitadinho dela. Ele é muito malandro na turma. Sim. E tinha o Paulo Afonso Falkenbach, que eu me lembro disso. Ele se escondeu atrás da porta e tinha um revólver de madeira
coisa de brinquedo. Sim. E quando a dona Delma entrou na sala, ele foi nas costas dela, hoje a senhora não vai dar aula aqui. E a dona Delma saiu correndo. Deu de perna. Deu de perna. E gritando. E a minha mãe era a diretora. E a dona Delma gritava, Maria, teu filho quer me matar. Que mau exemplo. Que mau exemplo. Cara, isso tu não pode contar para não manchar o nome familiar. Não, e os guris vão ficar mal, né? Não, mas nós estamos aqui, né? Vamos lá, tira a professora Delma, uma professora querida, que tu lembre. Que eu lembro? Que te marcou, assim, lá no Protásio Alves. Olha, Lucília Fragoso de Albuquerque. Puta merda, o cara... Tu não sabe o CPF dela, né? Porque não deu o sei. nome inteiro, né? Ela era professora de matemática. E tem um grupo escolar aqui municipal com o nome dela. Tá, mas somos, né? Professores, a gente sabe como funciona. Por quê? Tu gostava de matemática? Não. Mas... Não gostava nada de matemática. E como é que... E até foi uma decepção para Maria, porque eu nunca fui inclinado para matemática. Mas a professora Valéria, que o senhor deve conhecer bem... de passagem. De passagem, que é uma querida, né? É uma querida. Ela deve conhecer a história da Maria Cunha, certo, da Matilde Aslock de Azevedo, e da Lucília Fragoso de Albuquerque, que eram as três professoras que influenciaram muito aqui no Protásio, porque a Matilde Aslock de Azevedo, de Azevedo ela, ela veio transferida de Porto Alegre e ela tinha uma ascendência familiar francesa. Sim. Então era de uma finura. Chique. E as três moravam juntas. No Altar da Pátria, ali. Vamos traduzir para os novos, do lado do Clube Comercial. Do lado do Clube Comercial. Isso. E era lindo aquele Altar da Pátria. Imediatamente para o outro lado do Clube Comercial, tinha um sobrado, que ainda tem o sobrado ali. Tá. E em cima, as três moravam. Sozinhas as três. Eram solteiras, moravam as três. Certo. Então... ali a gente, muitas e muitas vezes, a gente ia lá, tomava um chá com as professoras e ali, inclusive, foi a primeira vez que eu conheci o padre Alcides Guareschi, que frequentava a casa delas. Sabe? E a professora Lucília me marcou muito, porque ela tinha o dom de ensinar. Sim. E veja bem, e durante o período que a gente estava no colégio, ela faleceu de câncer do intestino. Olha só. Então isso eu acho que me marcou, sabe? Então tenho muita gratidão a ela e essas as três juntas. Muito bem, não vou perguntar o motivo que tu saiu do Protásio e foi pro ENAV, porque eu sou capaz de dar um fora, daqui a pouco tu fez porcaria lá, que nem teu irmão lá, e tá, passa essa parte. E aí tu chegou no ENAV. Eu não cheguei. Quando o ENAV mudou, eu estava entrando, hoje eu não sei te dizer bem, eu sempre me confundo, mas era para o científico. Tá. E aí eu fui para Porto Alegre. Aí eu fui para o Colégio Anchieta, em Porto Alegre. Tu estudou no Anchieta? Daí eu estudei no Anchieta. Sabe que eu queria estudar no IPA. Sempre quis estudar no IPA. Por causa do esporte. Do esporte. O IPA era número 1 no Rio Grande do Sul em esporte. E minha grande frustração, e essa parte do IE eu também vou passar, né? Eu nunca consegui ganhar do time do IPA. E, inclusive, no ginásio, que já está destruído, não existe mais o ginásio, porque a gente tem apartamento a 2 quadras dali. Sim, o do IPA destruíram. Sim, vai ser foi prédio. Comprado, eu acho agora. O Melnick comprou. O Melnick comprou, A parte de cima, o prédio velho... O histórico está lá. Não, está lá, E lá eu perdi um joelho. Inclusive, agora a patrola deve ter passado por cima dele. Num jogo de voleibol contra o IPA, eu fraturei o esquerdo. Aí, como eu sou meio teimoso, né? E tu sabe que eu não sou teimoso ao ponto de jogar o resto da minha vida fazendo sacanagem com o meu esquerdo, daí perdi o direito. Daí larguei o voleibol. Bom, daí tu chegou no Anchieta.
E aí, como é que foi lá a experiência? Cara, tu sabe que foi uma coisa diferente. Sim. Porque, vou te contar, cheguei, a gente tinha modo de estudar aqui e toca o barco. Sim. Cheguei lá, a primeira prova que teve foi de Química. Professor Matthias Hans Schmidt. Era um egresso da Segunda Guerra, jesuíta. Imagina. Então, tinha histórias, era o Schmidtão. Cara, primeira prova, 0. O cara te fincou-lhe os... Não, fincou em todo mundo, que era um troço diferente. Sim. Bom, aí eu digo, não, mas esse não me pega mais. Aí eu me finquei a estudar e aí foi uma beleza, sabe? Eu acho que ali eu aprendi a realmente estudar com uma finalidade, com um raciocínio lógico, sem decoreba. Estudar para entender. Para entender, exatamente. Deixa eu voltar um pouquinho para lá, né? Tu está falando numa época em que Passo Fundo era uma cidade pequena e Porto Alegre era uma cidade muito distante e desejada, né? Isso aí. E tu chegou lá e foi para pensão, porque na época era pensão, né? Era pensão. Aí tu falou no Melnik. Sim. Né? Antes, que foi assim, ó. O meu irmão André, quando ele terminou o ginásio aqui, ele foi interno, colégio interno, do Catarinense, que é em Florianópolis, dos jesuítas. Sim. Cara, na época eu me lembro, para ir para lá, o pai e a mãe iam a Porto Alegre, pegavam um avião, um Douglas DC-3 que tinha para ir a Florianópolis. Sim, o Douglas, o famoso Douglas. E aí o André saiu de lá, fez vestibular para engenharia em Porto Alegre e passou. Aí o pai comprou dos Melnik um apartamento ali na José Bonifácio, bem próximo, bem em frente à Redenção. Sim. E que tu só atravessava a Redenção naquela época, cara. Tu atravessava a Redenção sem problema nenhum. Sim, né? De noite. De noite. Meia-noite não dava nada. Meia-noite tu não dava nada. Então tu foi na sombra. Né? Mimado, guri mimado. Sim. Chegou lá com mordomia. Mordomia. Total. E além disso, mais mordomia, a minha avó foi comigo naquela época. E daí... Não, e depois não quer... comidinha, tudo não quer na mimar boa, os né? filhos e as netas. Tá aí a raiz. Tá aí a raiz, né? Tá aí a raiz. Aí foi... Morasse quanto tempo lá? Sim, aí eu fui para lá em 58. Não precisa dizer. Não, fui em 58. Tá bom. Não precisa brigar. É retiro. Agora já foi. Agora foi. Aí fiz 58, 59, daí entrei... Por isso que ele no Protásio não era bom de matemática, tá vendo? Ele tá não, comprovando aqui, ó, nos dedão. Matemática, cara, é um horror. Tá, mas vamos embora. Né? Aí eu fiz o vestibular para medicina, na URGS. Na URGS. Fiz na URGS, passei, e aí fiz todo o curso de medicina dentro da URGS. Né? Terminada a URGS... Calma. Sim, senhor. Vamos para a faculdade. Vamos para a faculdade. Vamos lá. Onde é que eram os encontros estudantis fora, na medicina? Não, naquela época, sempre tinha... A Faculdade de Medicina é um prédio histórico muito bonito. Sim. Junto com o do Direito, ali faziam... E o da própria Engenharia. Sim. Eram prédios, e são prédios históricos, lindos. Lindos. Eu passava uma tinta branca. Espetacular aqueles prédios. A reitoria é, digamos assim, uns 100, 150 metros da medicina ali. Sim. E tem ali na reitoria, até não sei se hoje tem, tinha um salão que todos os sábados tinha os bailes da reitoria para os estudantes. Olha. Naquela época.
Então, a estudantada se reunia. Naquela época, não havia droga, havia o álcool. Sim. Só havia álcool. Sim. Né? Então, era ali, o festeio era ali. Né? Sempre era ali. Tá bom, Todos os sábados eu vou tinha respeitar minha amiga, tá? E não vou me aprofundar aí. Ainda bem, né? Vou, porque eu amo ela também, tá? Muito bem. Professor, aqueles assim, cara, esse cara é fera, dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Dentro da faculdade. O primeiro foi o Taufik Saad, que foi professor de anatomia. Esse cara era brilhante. Fora da curva. Fora da curva. Duas coisas, como professor e como ser humano. Sim, por isso que eu disse. Né? Para mim, fora da curva fora é da isso. curva, é. Para mim é fora da curva. E mais adiante, teve uma pessoa que marcou, eu acho que marcou muita gente, mas o grande marco foi a chegada dele. Sim. Foi quando ele voltou do mestrado e doutorado dos Estados Unidos em Harvard, que se chamava professor Mário Rigato. O Rigato se formou na URGS, foi para os Estados Unidos e lá ele fez fisiologia pulmonar, uma coisa da época, tinha que ter laboratório. Fora do mundo. Fora do mundo. E quando ele voltou para Porto Alegre, a primeira aula que ele deu tinha um anfiteatro da Enfermaria 33. Realmente um anfiteatro com descida. Sim. Tá? E ele dando aula, e naquela época, cara, todo mundo fumava. Sim, o meu tio Moraes, ele escrevia com cigarro e fumava giz. O Moraes, querido. Isso é verídico, isso é verídico. O pessoal conta disso. Dele. Claro, é famosa essa história. Mas, e aí, os alunos fumando, o Rigato parou a aula. E aí começou a... Puta, o cara é especialista de pulmão. Discorrer e explicar os malefícios do fumo. Nunca mais... Ninguém acendeu cigarro. Ninguém acendeu cigarro. Aí foi a primeira vez que realmente a gente teve noção do que o cigarro acontecia. E aí foi a primeira vez que ele descreveu, um ou pouco tempo depois, não foi exatamente nesse momento, o primeiro experimento que provou que o cigarro provoca câncer direto. E posso contar como foi? Vai embora, então, vamos cara, lá. vai embora. Na Guerra do Vietnã, o Mário Rigato foi um dos pesquisadores. Ele sediado no Brasil, junto com Harvard, então eles pesquisavam lá. Primeiro eles fizeram uma barraca de soldados americanos que todos fumavam, e aí já tinham feito a nicotina sintética nos Estados Unidos. Olha só. Purificada. Então pegaram esses 40 soldados, puseram um drip endovenoso, com um sorinho gotejando, e eles foram proibidos, nenhum deles fumava durante a noite. Fumavam um dia, chegavam durante a noite, não fumavam. Aí os caras começavam a ficar pelo mínimo agitados. Sim. Era a falta de fumo. Sim, a abstinência. A abstinência noturna. Injetava uma nicotina no soro para os caras ficavam tranquilão. Numa boa. Então, deixa de ser hábito e passa a ser vício, né? Certo. Então, passa a ser vício. Só deixa eu fazer uma observação só um pouquinho. Como tu quiser. Para o pessoal se tocar aí, que nessa época que tu está falando, fumar era moda. Era ser adulto. Ser adulto, ser homem. Playboy, né? Tudo. O cinema antigo. Marlboro, né? Era o homem a cavalo. A cavalo, Desculpe te interromper, mas não, é só para botar verdade, o cara, né? Tu chegava numa gatinha, né? Tinha isso aí. Charme. Mas vamos lá. E aí, no lado de cá, lá
nos laboratórios da Harvard, eles pegaram 10 cães pequenos e não sei como, mas eles foram adestrados a pôr o cigarro na boca e inalavam. Sim. Inalavam. Então, 10 fumavam, entre aspas, sim. e outros 10 usavam o giz do Moraes, né? Um cigarro falso. Cigarro falso. E aí eles fizeram assim, ó. Na época não... Sim. Hoje era uma turbulência. Certo. 90 dias depois sacrificaram os 20 cães. Nos que fumavam o giz, não tinha alteração nenhuma. Nos brônquios, na mucosa brônquia, não tinha nada. Nos que fumavam, tinha já metaplasia, significa alteração da célula, e alguns já tinham essa alteração mais desenvolvimento de mitose, isso é, divisão da célula para o lado de câncer. Olha só. Então aí começou a realmente se provar que o câncer de pulmão vem do uso do cigarro, da nicotina. Beleza, mas... Então o Mário Rigato, aí ele montou um laboratório de fisiologia pulmonar em Porto Alegre e despontou. Então é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande pela vida dele, porque ele faleceu. Sim. Mas foi um cara que marcou muito. Sim. Marcou a ciência, marcou... Que na época ele era um aventureiro. Hoje ser pesquisador é uma coisa, mas naquela época era uma loucura. Top do top, né? É. Pois é, mas sabe por que eu tô te freando um pouco? Porque assim, ó, e por que tu não fosse para essa área? Já que tu contou essa história maravilhosa. Aliás, o senhor é que doutor mesmo? Olha a sua área. Eu não sou doutor. É pulmão sua área. Depois desse... o cara deu um espetáculo aqui. Não é isso. É que tu fica... Sim. Pra cá e pra lá, né? Sim, mas eu como tô aqui pra instigar, tu quer me cutucar. Claro que sim. Né? Cara, tu admirou o cara pesquisador, etc. E aí tu foi pro cérebro. Mas eu nunca achei que eu ia como é que eu vou te dizer, ir adiante em muitas coisas, sabe? Sim. E daí depois eu me formei e tive a chance, aí eu fiz residência em neurocirurgia e aí eu fiz residência em neurocirurgia, uma coisa que até o fim, todo mundo que está no fim de curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo... Mas eu nunca me entusiasmei por nada. E lá pelo 6º ano, falando com o Rui Donaducci. Querido. O Rui, querido, né? Queridão. Ele já estava chegando em Passo Fundo, também da URGS. Sim. Ele me disse, alemão, nós estamos precisando de neurologia e neurocirurgia em Passo Fundo. Puta, nunca tinha me passado pela cabeça isso. Aí eu fiz um estágio optativo na enfermaria 4, que era do professor Celso Aquino, em neurologia, e me encantei, cara. É um mundo diferente. Sim, imagina. Mas daí eu fiz, mas só clínica é brabo, né? Eu vou me meter a cirurgia. E daí comecei a ver uma outra cirurgia aqui e ali. E fiz residência em Porto Alegre de 2 anos. E veio a Porto Alegre o professor Valentine Logue, que era professor da Universidade de Londres. E aí me apresentaram para ele. Eu não falava... Pode dizer. M nenhuma. Pode dizer. Em inglês, né? Sim. E aí me apresentaram para ir para lá e tal, e ele me disse em inglês, eu não entendi nada. Sim, yes. Eu bem, com os olhos assustados, devia estar suando feito louco, né? Sim, o cara já é figurão, aí o cara fala outra língua. Aí eu só me lembro que ele me disse, quando ele saiu, hasta London. Eu digo, então, tô dentro. Daí me atraquei a fazer... cirurgia. Inglês.
E daí fui pra Aí Londres. deu no que deu. Daí nem o que deu. Aí assim, ó. Aí, na época, cara, para tu ir para Europa, tinha um voo semanal que era da Varig, que fazia Rio-Lisboa. Sim. Então era uma aventura, né, cara? Cara, coisa boa. Coisa Puta, boa. era uma aventura. E tu devia ter o quê? 20 anos? Não, eu tinha mais, já te digo. Aí, eu desde o 3º ano namorava essa gringa, a dona Tita. Ah, não mistura, Né? não mistura. Não, os mas eu só vou te dizer por quê. Ah, Porque aí, antes de ir para Londres, e nós casamos. Uma semana antes de ir para lá, cara. senhoras e senhores, Dr. Crucius acaba de acabar com o microfone aberto. Mas continuamos. Bora. Né? É. E aí, a gente foi para Londres e lá ficamos 2 anos. Trabalhei lá feito louco, porque aí tinha lá, isso é importante, o cara é sul-americano, veio para passear, não veio para fazer nada. Sim. Veio para fazer Ainda mais nada. brasileiro. Ainda mais brasileiro. Veio fazer um carnaval aqui. Cara, e eu realmente comecei a trabalhar. Olha, para mim foi difícil no começo, porque não tinha curso de inglês, não tinha nada aqui, né? Sim. A gente aprendia inglês por cassete. Sim. Ah, cassete. Por cassete. Tu ouvia, tu tentava pegar a BBC, só para não pegava nada, né? E a Tita foi também sem saber nada. Sim. E nós fomos com a intenção de alugar um apartamento. Mas, cara, chegamos lá, era difícil, tudo era longe. No fim, nós ficamos num quarto do hospital e foi uma maravilha. Tá bom. Para que tu tá estragando com a minha brincadeira. Boa, Mas assim, estamos no microfone aberto da Sede Studio com o Crucius, né? Meu grande amigo, um conselheiro, um amigo muito forte aí do coração, mas lembrar vocês que a Sede Studio fica Rua Independência 800, loja 2. A sede tem o seu e-mail, sedepassofundo@gmail.com. No Instagram tem o @complexosede. E, logicamente, no YouTube temos lá o nosso canal. Inscreva-se e dê o sininho. Lembrando a todos que a Sede Studio fica em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Muito bem, senhor Crucius. Depois de estragar a pauta, né? Porque a pauta... Não leu a pauta em casa, certo? Não, eu tive preguiça. Eu tô sabendo. Mas vamos lá. Se tu começar a encher os olhos de lágrima, eu corto o assunto. Mas agora nós vamos falar num negócio muito legal, certo? Que me incluo nela, mas agora tu pode contar o que tu estava contando ali, porque nós vamos falar um pouco da tua família. Legal? Então tá bom. Então, primeiros dias, bacana, né? É amor mesmo. Ela vai para um quarto de hospital fazer a lua de mel. Que legal, seu Cruz. Que mau exemplo, hein? Que mau exemplo. E outra coisa, cara. Tá bom, então, mas eu quero saber o seguinte. Há quanto tempo tu tá casado? 55. É? 55. Geralmente a gente pergunta ao contrário, mas tu sabe que eu ando meio contramão, bom, tu me conhece por dentro e por fora, né? Qual é o teu defeito que a Tita não gosta? Cara... Que pergunta, né? Não, uma pergunta, mas é importante. Eu não meço palavras, sabe? Tu também. E às vezes eu machuco as pessoas. Tu não tem filtro que nem não eu, tenho filtro. Entre o cérebro e a boca. Não tem. Sabe? E isso é um defeito importante. Mas também eu vou te contar. Tá. Pular é uma etapa. Tá bom. Quando eu cheguei aqui, se eu tivesse esse filtro, eu não tinha construído a medicina que eu fiz aqui.
Olha aí, ó. Tenho certeza disso. Olha que troço interessante É. isso. Culpa do filtro? Não sei se é culpa do filtro ou que eu defino como foi que eu tive umas insanidades. Insanidades. Olhem bem, gente, um neuro falando insanidades. isso. Umas insanidades. Tá ótimo. É melhor que ser foram surdo. ótimas. É melhor que ser surdo ouvir isso de ti, né? Né? Bom, gente, ele deu uma freada ali bonita, né? Mas eu vou de novo. Quantos filhos? 4. 4. 4. Sabe o nome deles ainda? Mas, cara, que horrível. Mas isso aí tá horrível. Bora. Mais velho. Luciano. O Guine Crucius. Né? O Luciano já participou de um outro projeto que a gente tem entre Aqui, sabores e histórias com o Péricles Subtil. Aliás, vejam lá no YouTube, Entre Sabores e Histórias com Péricles Subtil e Neno Costa, com Luciano Guine Crucius. Beleza, bora. E aí, nasceu, veio ao mundo. Veio ao mundo. Aí veio o segundo. Marcelo Guine Crucius. Engraçado, né? Todo mundo tem o mesmo. Engraçado, mesmo sobrenome, né? Mesma mãe, mesmo pai. E o terceiro? Cassiano. O Cassiano. E o quarto é o Raspa do Tacho. O Mariano? O Mariano. Mariano. Sabe que eu fiz uma pergunta pro Luciano, porque o Luciano é a ovelha negra, né? Por quê? Porque profissionalmente falando. Sim. Por favor, não é. Gente, não é isso. São todos amados do mesmo jeito, tenho certeza disso, sei a criação que eles tiveram. Porque o Luciano, ele é o único que não é médico. O único que não é. E olha como é a coisa. Quando ele era menor, tu levava ele para o hospital junto. E foi o único que foi junto comigo quando ele era pequeno. Os outros não foram. Mas o que tu atribui a isso? Mas sei lá. Porque ele tinha tudo para ser médico, o primeiro, entende? Acompanhando o pai numa fase assim que tu devia trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada, virava plantão. De repente foi isso que assustou ele, né? Sabe-se Deus, né? Aí nós contamos, eu também não sou bem da cabeça, né? Mas agora eu estou mais feliz porque tu disse que tem os teus... E a plantação de maçã em Vacaria, hein? Pois aquilo foi obra e trabalho do Luciano. Mas tem dedo teu, para com isso. Pai é pai e vice-versa. Não. A única coisa feita foi ajudar a compra da área. Eu pensei que tu era comer as maçãs. Não, essas vinham mais. Vou te dizer, vinha muito mais. Um cara que tu conhece. Sim, sei sim. Aliás, sobrava para mim. Eu tinha que fazer um esforço, né? Pro tal de Diógenes. Era tanta maçã que sobrava umas lá em casa. Né? Mas eu sei que a Dirce fazia doce de maçã, mas ela não me mandava. Isso é provocação. Então olhe para a câmera ali e peça, dona Dirce. Dona Dirce, cadê os doces? Por favor, né? Por favor, dona Dirce. Tome jeito na vida. Mas tem mais terra aí, não tem? Não, aqui em Passo Fundo. A de lá foi vendida. Não, tudo bem. Lá nós vendemos. Mas aqui nós temos pouca coisa. Perto aqui, mas não tipo assim, de produção. Não de produção. É mais para brincar e bergamota para comer no domingo. E tem umas bergamotas boas, cara. Eu vou botar lá. Muito obrigado, doutor Cruz, pelas bergamotas que o senhor me mandou aí. Tu tem que pedir para dona Tita, ela que vai pegar. Para. Eu não pego, vou estragar minhas mãozinhas. Ai, meu Deus, tudo de bom na vida eu ouvi agora. Mas não, seja meu mensageiro, certo? O Alexandre gosta muito de laranja, bergamota, essas coisas. Então, E agora eu vou passar ali, pode ser que eu ganhe alguma coisa. Claro. Beleza, vamos lá. Então são 3 médicos e agora o Luciano aí numa empreitada muito legal na área econômica, né? Já tens lá no Entre Sabores, tá? Toda a entrevista dele ali que teve com a gente, ele adorou e a gente adorou mais ainda. E ali que surgiu a ideia de trazer Vossa Excelência até o microfone aberto.
né? Como eu sabia que tu de noite não jantava, né? Eu digo, não vamos convidar ele por Entre Sabores, vamos deixar ele... Mas já, né, o Périx está viajando, meu grande amigo Périx aí, subtil que está no projeto, mas se tu topares, eu vou conversar com ele para nós fazer um Entre Sabores lá na casa dele, é na cozinha dele, né? E aí... Beleza. Então vamos lá, vamos fazer um... Ele é um cozinheiro que tá louco, cara. Eu não costumo jantar, né? Mas nesses 4 episódios que a gente gravou, eu tive que abrir uma exceção. Foi horrível. Mas vamos lá. Vamos só para terminar a família, daí vamos voltar para tua história. Porque tu veio aqui contar a tua história, não a história dos outros, né? E aí os meninos se formaram, etc., né? Arrumaram uma companheira, casaram. E os netos? Os netos, tu sabe que quem dizia isso era minha mãe. Quer dizer que os netos, eles vêm para adoçar a vida da gente. Certo. Os netos conseguem tudo, né? E os avós vieram ao mundo para estragar os filhos da gente. Muito obrigado. Aí é problema teu, por exemplo. Que quem estraga o Alexandre... São eles. São eles. Os 4 já fizeram o trabalho. Já fizeram o trabalho. Mas o Alexandre é um guri bem feito. Mas está aí, cara, é outro que a gente tem um carinho muito grande por ele, pelo amor de Deus. Ele é muito amado. especial. Ele é especial. Ele tem uma luz. Mas vamos lá. Quem é que te deu o primeiro neto? Ou neta, desculpa. O Luciano. Foi o Luciano. A neta. Luciano tem 2. Tem 2 meninas. A Paula está fazendo medicina. Que é a neta mais velha. Sem influência do avô. O avô não teve... E tu sabe que eu acho que não tive mesmo. Nunca só tá nós aqui, Cruz. Não, eu acho que não. Talvez ela viúva. Ela viu, certo, vê o exemplo, sei lá. Como. E tu deve ser um mau exemplo. Né? Sei lá. Bom, beleza. Daí, porque... Luciano... O Luciano tem 2, a Paula e a Maria. Beleza. O Marcelo tem o Pedro, a Mariana e a Vitória. Olha só, são 5. O Cassiano tem a Ana e o João. 7. E o Mariano tem a Aurora e o Bento. Então tu tem 9 netos. 9 netos. E aí quando entram na casa? Quando entram na tua casa? Aí... E a dor nas costas passa? Não, tu sabe que pegar neto eu não pego mais por causa da minha lombalgia. Tá, mas tá louco. Tu vai no troço. Não, já pintaram a boquinha do vovô de batom? Fazem tudo com a gente, né? Vamos tomar. Mas quando chegam, cara, eu achava isso quando diziam que era uma coisa meio fora do normal. Que alegria quando chegam. Mas, cara, também quando vão embora é uma alegria também. E tem uma delas, ela tem a coragem de desarrumar tudo. Certo. E depois ficar tudo pelo chão. Aí, quando tá saindo vou dizer o nome, claro. Aurora, arrume isso aí. Ela, não, a casa é tua, tu que arruma. Bem feito pra ti, viu? Bem feito. Tá vendo? Claro. Aqui se faz, aqui se paga. Crucius, então assim, dá um recado para elas, manda um beijo para elas, porque elas vão assistir esse episódio com certeza. Sabe que a gente... Beijo grande para todas elas e para os guris também. Principalmente. Um pouco machista o cara. Não, Meninas, tudo igual, tá? O tio conhece aí, vovô é o máximo. Então, futuro daqui para frente. Curtir a vida, largar trabalho, porque tu tá com o burro na sombra, né? Ou cortaram a Não, é o seguinte. Ou cortaram a árvore. Não, diminuir o trabalho, eu já tenho diminuído. Sim, né? sim. Mas eu não consigo me imaginar sem trabalho. De pijama em casa. Não. Até porque eu tenho muito medo que uma coisa possa acontecer. E eu tenho que evitar isso. Certo. Eu acordar de manhã,
e levar um coice que está no meu lado, Sim. dizer, levanta vadio e vai trabalhar. Olha só, Eu coisa não linda. posso mesmo. Coisa linda isso. Tu tá louco, né? Mas ela é uma querida, meu. Cara, não. tu, assim como eu, ganhamos na loto. Elas eu não sei. Elas eu não Mas sei. eu ganhei na loto, porque eu sei que tu também. Eu ganhei sozinho, inclusive, né? Mas, Tu ganhou sozinho. Mas ela não sei. Ela não sei. Não, Tá me entendendo? Doutor Currocius, eu tenho 2 notícias para lhe dar. Uma ruim e uma boa. Vai qual primeiro? Qualquer uma. Tá, então eu vou lhe dar a ruim primeiro. Mas antes eu vou dar um recado. Gente, estamos no microfone aberto, num bate-papo maravilhoso com o Dr. Paulo Sérgio Crucius, meu grande amigo, né? Mas nós estamos na Sede Estúdio, que fica a Rua Independência 800, Loja 2, com seu e-mail sedepassofundo@gmail.com e pelo Instagram @complexo-sede. Não esqueça de ir ao nosso canal Sede Estúdio no YouTube e dê o seu sininho e logo logo esse episódio estará lá para você curtir. Então, a notícia ruim é que estamos terminando mais um microfone aberto da Sede Estúdio. E a notícia boa é que o microfone é seu para suas considerações finais. Mande um beijo para sua esposa, para os filhos, para os netos e seu recado final. Bom, agradecer o Neno é difícil. Não, e desnecessário. Mas, desnecessário. Mas vai, eu deixo. Né, o Neno é um querido, que eu já disse que o Neno é um vitorioso. Quem conhece a história dele sabe. Então, um beijo grande no teu coração, Neno. No Alexandre também. E na Linéia, né? Que aguenta os dois. Os dois, não é um só. Né? E um beijo grande na Tita, claro, minha companheira de 55 anos. Fundamental. Né? Aos meus filhos. Queridos, que são, no fundo, são a razão da vida da gente. Certo, né? certo. As noras. Que aguentam eles, né? Que aguentam eles, né? Mas também, como diria o falecido Badotti, né? Nora a gente tem que cuidar porque pode ser que nem lagartixa. Tem que ser na pedrada. Não, mas são umas queridas, certo. Um beijo grande nelas. Certo. Um beijo e um abraço aos netos e netas. E eu queria deixar assim um agradecimento passado, né? A quem nos propiciou a vida, que são os nossos pais, certo. Né? E toda a árvore que antecede. Um beijo especial, que ela não gosta que eu diga, mas eu chamo ela de professora Valéria. Um beijo no Diógenes e na Dirce. E um beijo em ti, meu caro querido Neno. Sabe que... Muito obrigado. Você sabe que você mora no meu coração. Mas antes de terminar, eu vou te contar uma coisa que eu não devia te contar. Quando nós nos encontramos no posto naquela manhã, eu saí dali com uma ideia diabólica, mas muito diabólica. E aí eu cheguei aqui e eu liguei para o Luciano. Tá? Não, isso não aconteceu, sim, tá? Fica tranquilo. Tá? Luciano, eu quero fazer uma homenagem para o teu pai. Eu quero mostrar gratidão, mas eu quero sacaneá-lo. Certo? Então, assim, cara, o que eu pensei? Que cada um de vocês pegassem o telefone e botasse assim e desse uma mensagem pro teu pai. Cara, não, fica tranquilo, não precisa, calma que eu, tá? Não vai acontecer, fica frio, tá? E aí eu queria, durante a entrevista colocar para ele ver. E esses troços do WhatsApp, né? Sim. Daqui a pouco veio a resposta. Neno, baita ideia, certo? Mas acho que não. Né? Primeiro eu tenho que falar com meus irmãos, eles são bem feitinhos, né? A gente berço é berço e vice-versa, né? E eu tenho que falar com meus irmãos e tal. Mas tu quer saber bem sinceramente, não faz isso. Não faz isso. Que ele não vai gostar. Porque ele não gosta disso. Tá? E acho que não vai ficar legal o teu episódio. Vai ficar legal porque vocês são muito amigos. E se vocês sentarem ali para fazer uma trova,
vai ser muito mais interessante. Sim. Porque tu vai trancar ele, ele vai, sabe? Ele não gosta, ele não tem vaidade, vaidade dessas coisas, porque todo mundo tem vaidade, né? Eu sou um cara vaidoso, eu estou muito vaidoso por você estar aqui. Mas já passamos demais do final do microfone aberto, então a Sede Estúdio, Alexandre Neno, quer te agradecer por você ter aceito o nosso convite, né? Nos colocado na tua agenda. Não vou dizer que fosse pontual, porque não fosse, esquecesse o óculos e voltou em casa, mas isso aí é só para a plateia saber o que é. Mas de coração mesmo, tu não sabes a importância disso aqui. Eu tô ficando com você. Né? Eu tenho uma gravação que vai ficar para a história e vai ficar no meu coração. Muito obrigado. Dessa maneira eu quero encerrar o microfone aberto da Sede Estúdio e dizer para vocês que eu não vou contar quem vai ser meu próximo convidado. Tchau! Microfone aberto, eu vou começar a falar. Verso após verso, sem medo.